Uhum. Boa noite a todos. Hoje, então, são 16 de abril de 2025. Estamos iniciando mais um estudo do NEP Brasília. Hoje, então, estudaremos o Espírito, sobre a luz do Evangelho de Jesus. E isso, quem vai conduzir esse estudo será Xaxá. Isso, podemos já iniciar com um- uma oração inicial. Alguém separou algum texto fácil para a gente poder ler? Fiquei conversando. Uhum. Consegue fazer um texto, Xaxá, para você a gente ler antes da gente fazer oração? Então, pronto. Pode só Pegando ler. aqui agora, tá? É só leitura, tá bom. Vamos lá, só a leiturinha rápida aqui. Tá. Tá. Uhum. Alguém falou? Não, né? Estou abrindo aqui o Palavra de Vida Eterna. Caiu aqui no capítulo 128, Desculpismo, que diz assim: E todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Você está projetando? Alguém projetou? Não, né? Não? Ah, não, pensei que tinha aparecido aqui alguma É. coisa. Tá, vamos só na leitura aqui. É. Bom, quem falou isso foi Jesus, está em Lucas 14, 18. E Emmanuel comenta: desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate precioso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem às pencas desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atado às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Emmanuel. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizando a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia, e refletindo sobre a passagem de hoje. Quanto, quantas escusas sempre estamos, às vezes, nos permitindo. E agora, Senhor, permita que possamos ter os nossos corações mais abertos, mais confiantes, mais sinceros, com uma proposta realmente verdadeira e sincera, de aprender um pouco mais sobre seus ensinamentos, a sentir, a meditar e, enfim, Senhor, vivenciar essa boa nova que o Senhor nos trouxe. Que os estudos de hoje possam ser bastante proveitosos, que possam iluminar os nossos corações, direcionando para os bons pensamentos, para as boas reflexões. Ilumine também, Senhor, o nosso facilitador da noite, Xaxá, nosso grande amigo. Muito obrigada. E agora, então, daremos início.
ao estudo, a esse mais um encontro da noite sobre o Espírito. É com você, já já. Ok, gente. Então, boa noite a todos, com quem eu não falei ainda. Temos várias carinhas aqui, no background aqui do Zoom. E é uma alegria muito grande a gente poder conversar um pouco mais acerca dos ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E a proposta do nosso estudo, como todos sabem, pelo menos agora, nesse início, né, do NEP Brasília, começou ano passado, mas estamos aí aos poucos trazendo já vários estudos, é estudarmos os princípios básicos ou fundamentais da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, como caracterizando a terceira revelação de Deus para as criaturas, traz para nós ferramentas de fácil uso, se a gente assim se permitir, para podermos decifrar muitas das coisas que Jesus falou, fez, que estão escritas aí nos evangelhos, né, dos evangelistas, que estão no Velho Testamento. Muitas dessas coisas ficam mais fácil da gente decifrar e de entender, de uma vez por todas, definitivamente. Então, por isso que a gente vai pegar alguns pontos fundamentais, a gente vem pegando já, para podermos a gente fazer essa correlação com o que está lá na mensagem do Cristo. E a gente está nessa sequência, né? Eu vou abrir aqui compartilhar, deixa eu colocar vocês aqui para o lado. Ah, agora eu vou tentar ver se eu acho onde é que eu compartilho. Mais, está aqui. Share. Acho que Apresentação de... facilita quando eu coloco você como co-anfitrião, né? Peraí, Deixa eu ver aqui como é que vai ser. pronto, resolvido. Vocês estão vendo o... Ok, né? O espírito? Ok, Eu só não consegui... estamos Tá, vendo. deixa eu O só... Espírito. Tudo bem. Então vamos lá. O tema hoje, espírito, ou o espírito, né? Nessa sequência dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, esses princípios, mais uma vez, surgiram a partir do que o Allan Kardec chamou de aforismos espíritas, né? Que são aqueles pontos é, importantes para a doutrina ou para o estudioso da doutrina, e Kardec, ao longo da sua obra, ele foi soltando, sobretudo na Revista Espírita, várias frases para poder reforçar o sentido e dar uma explicação melhor de alguns conceitos tidos, né, à época como novos. E aí o espírito é um desses. A gente vai ver a lista já já. Tá, aqui. Então tá, o espírito, que a gente traz uma chamada já para esse tema, que está lá em João, capítulo 3, versículo 6, tá? Que foi quando Jesus conversou com Nicodemos, né? E aquele célebre encontro entre um doutor da lei, um fariseu, com um mestre, onde Jesus fala algumas coisas que dão meio que um nó na cabeça do Nicodemos, que apesar de todo o conhecimento que ele tinha, em uma parte dos ensinamentos que remete à reencarnação, né, ele fala: o que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Então a palavra espírito, ela aparece muitas vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, hoje vamos tentar fazer essa correlação com o que a doutrina espírita traz, para a gente, quando vermos essas anotações, a gente fazer uma ligação um pouco mais acertada ou assertiva, para poder a gente realmente conseguir extrair o significado, tá? Então, o espírito a gente vê muito no
nas Escrituras. Eu tenho que clicar aqui. Deixa eu mudar para cá. Isso aqui. E na doutrina espírita a gente também vai ver isso. Espírito, a gente já vê que é o ser inteligente da criação, está lá na pergunta 76 do Livro dos Espíritos. É o princípio inteligente do universo, criado simples e ignorante, está lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Ah, e a gente vai ter que, então, adentrar um pouco aí, daqui a pouquinho, mais no que a doutrina fala sobre o assunto. Mas, antes, vamos fazer aqui a aqui. Vamos falar sobre esses princípios básicos. Vamos ver onde é que nós estamos aqui nessa jornada. Conforme a gente conversou, já desde o início, num trabalho da União Espírita Mineira, lá encabeçado por Honório Abreu, lá em Belo Horizonte, eles trouxeram esses 15 princípios. Então, resumiu, né, os princípios fundamentais da doutrina espírita em 15. A gente já falou sobre Deus, porque inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, então não tem como não começarmos por ele. Sem acreditarmos em Deus, fica difícil, ou quase que impossível a gente buscar ou encontrar algumas respostas. Então, Deus, a gente já estudou bastante, vamos falar já já sobre isso de novo. Jesus, por que Jesus logo de cara e não logo o Espírito, né? Porque isso tudo que a gente tem na doutrina espírita é graças a esse Espírito, a Jesus, e que a gente estudou bem durante um mês praticamente aí, foram 4 reuniões, 4 encontros para falar sobre Jesus, como o ser mais perfeito que Deus enviou para nos servir de guia e modelo. Então, Deus, criador de todas as coisas, Jesus, o Filho de Deus, como nós, nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Acho que tem algum áudio aberto aí, né, Denise? Se você puder olhar aí para nós. Vamos lá. Então, a gente falou sobre Jesus. E agora chegou para falar do Espírito. Por que essa sequência? A gente vai começar a entender daqui a pouquinho. Depois disso, nós vamos ter perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito. E vocês estão vendo aqui nesse pequeno card, né, que nesse slide a gente fala, mostra um pouco do que diz a doutrina, está lá em Livro dos Espíritos, pergunta tal, e na frente tem uma passagem evangélica, mostrando que aquele princípio, aquele ponto fundamental da doutrina tem sim correlação com o que Jesus falou. Tá? Então vamos seguir. Espírito, tá? É o que a gente vai falar. Bom, hoje eu vou usar aqui um dicionário diferente, dicionário bíblico, que é o dicionário do Wycliffe, do John Wycliffe. É um dicionário bíblico, igual que eu normalmente uso, né, que é o do John Davis. E essa aqui é da quarta edição, enfim, tem aí uma edição de janeiro de 2008, né? E a gente vai pegar ali uma palavra, que é a palavra espírito. Por que que eu não usei o do John Davis? Porque o John Davis, ele nesse ponto, ele fala de espírito familiar. Olha que interessante. É muito bem usado no passado aí, nas escrituras, o termo espírito familiar. E Espírito Santo. Dentro do que ele fala de Espírito Santo, cita lá Espírito, ele fala alguma coisa. Mas o Wycliffe aqui, esse dicionário, ele é um pouco mais completo, vamos dizer assim. Nós estamos falando de pessoas que fizeram um dicionário como esse que não são espíritas. Então, isso é como o povo judeu, o povo hebreu, via, a, por exemplo, o verbete, a palavra espírito, como eles entendiam. Trouxe aqui quase que literalmente o que ele escreveu, então vão ser vários slides falando sobre isso, mas vamos devagarzinho que a gente vai chegar lá, vamos na fé, tá? Então, quando ele vai falar do espírito, eles dizem assim, o Wycliffe com sua equipe, o espírito, para o povo hebreu, para o judeu, é o princípio essencial e ativador, ou a força animadora dentro dos seres humanos. Então, dentro do ser humano, essa força que anima, que ativa, esse princípio que eles chamam de essencial, é o nome espírito. Só que o nome espírito, ele tem alguns significados, né?
que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, em alguns momentos, espírito significa vento, sopro, vida, enfim, tem vários significados, tá? E vamos seguir o que ele diz mais aqui. No Antigo Testamento, o substantivo hebraico ruá, não sei nem se a Mágida pode me ajudar a ler isso melhor, tá? Mas, enfim, ruá ocorre 377 vezes no Antigo Testamento e normalmente é traduzido como fôlego, vento ou espírito. Por exemplo, está lá em Gênesis 6:17, Gênesis 8, Gênesis 41. Esse 6:17 é onde o Deus, o Senhor, né, vamos dizer assim, fala com Noé, que vai mandar o dilúvio e vai acabar com tudo que tem carne e que tem vida, que tem carne com vida. E vida é, é esse termo, ruá, ou seja, que tem espírito, que tem fôlego, que tem vento. Então, está escrito desse jeito lá em Gênesis 6:17. E no 8:1 também fala alguma coisa que remete a fôlego, a vento, nas narinas, enfim. Então, vento, sopro, espírito, praticamente a mesma coisa. Em alguns momentos são usadas três versões diferentes. Seguindo, deixa eu mudar para cá. Em Ezequiel 37, de 1 a 14, os três diferentes significados podem ser observados. Então, aqui é um caso que a gente vai ver no mesmo capítulo, nesses versículos de 1 a 14, significados diferentes para a mesma palavra, gente. A mesma palavra escrita, significado diferente. Significados diferentes. Olha que coisa. Talvez pelo contexto, enfim, né? Pelo autor, como ele gostava de escrever. No versículo 9, significava vento, ventos. Nos versículos 5, 6, 8 e 10, fôlegos. E lá no 14, é espírito mesmo. Então, é espírito, é vento. É espírito, é fôlego. É espírito mesmo. Que seria essa força, né? Como disse aqui o Wycliffe no começo, essa força animadora dentro de cada um de nós. Princípio essencial, ativador. Ainda vai seguindo aqui, ó. Substantivo deriva de um verbo que significa expelir o ar pelo nariz com violência. Então, existe o verbo, uma derivação dele foi que se usou muito aí na Bíblia, é o sopro, é o expelir pelas narinas, para ser mais preciso, tá? Com respeito aos seres humanos, ruás algumas vezes representa o centro da vida. Então, olha quantos significados existem para a questão do espírito. Pode ser, inclusive, o centro da vida. É praticamente um sinônimo de nefesh, que é alma. Então, praticamente um sinônimo, porque existe diferença. Da mesma forma que na doutrina espírita, Kardec arrumou, né, um termo diferente para diferenciar o que é alma, espírito e tudo mais, o povo antigo, judeu, ele também tinha essa diferenciação. Alma é uma coisa, parecido com o espírito, mas não é bem isso. Vamos seguindo. Gente, até agora estamos lendo e vendo aqui coisas que os estudiosos não espíritas escreveram, tá? No entanto, Nefesh é a própria pessoa como um indivíduo, tá aqui a diferenciação. Ao passo que Ruá deve ser entendido como o princípio animador. Então, existe uma diferença. São parecidos, mas alma é uma coisa e espírito é outra. Tá lá em João, enfim, João, é isso mesmo, Salmos e tal. O homem, gente, tá cheio de referências aqui para quem quiser correr atrás depois. Porque senão a gente vai, é muita coisinha, senão a gente for parar para ficar lendo cada coisa aqui, vai demorar. O homem não tem poder para reter seu espírito. Olha que coisa interessante. Quem está dizendo isso são os estudiosos que está pegando do que está na Bíblia, em Eclesiastes, em Salmos. Ali está dizendo que o homem não consegue reter o seu próprio espírito. E quando morre, esse espírito deixa seu corpo. Então, sempre se soube, né, nessas religiões, como a do povo hebreu, né, como a cristã,
que existe algo a mais. Existe algo a mais com a gente enquanto a gente está aqui encarnado, né? Entre aspas, vivo. E quando morre, esse espírito deixa o corpo, fica o corpo. Seguindo, continua ele falando. A palavra hebraica ruá também é usada como um termo psicológico para denotar vitalidade ou vigor. Em Juízes a gente vê isso, Primeiro Reis a gente vê isso. Moral, ó, animação ou vigor, moral ou coragem. Também está lá no Josué, Isaías. Pode significar também, psicologicamente falando, como um termo psicológico, temperamento, ira, disposição básica, caráter moral, é impulso ou atitude dominante. Então, essa expressão pode também ser levada para um lado psicológico, né, como está bem falando aqui, para demonstrar algumas características específicas ou disposições ou caráter, enfim, do ser. Interessante, gente. Vitalidade, animação, vigor, moral, coragem, temperamento, espírito. Seguindo aqui, no Novo Testamento. Então a gente viu que aparece várias vezes no Velho Testamento com diferentes significações, dependendo de quem escreve, dos humores, das pessoas, do momento, das circunstâncias. A palavra grega pneuma tem uma variedade de significados semelhantes ao de ruá. Então, no grego, puxa lá para o pneuma, puxa o espírito, a grega. Vento é, obviamente, o significado em João 3:8. Então, nesse sentido aqui, ó, nesse versículo, o vento sopra ou assopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabe de onde vem, para onde vai e tudo mais, está se falando do espírito. Em algumas traduções, as pessoas usam espírito. O espírito sopra onde quer. Lá em 2 Tessalonicenses, temos a expressão assopro de sua boca, o espírito saindo da sua boca. Isso usando o termo grego pneuma. Uma característica teologicamente mais importante é que o espírito é o que dá vida ao corpo. Isso é uma coisa importantíssima, porque a maioria caminha nessa linha de que temos o corpo e o espírito é o que dá vida. Aquele sopro divino é um espírito animando a carne. O espírito da filha de Jairo retornou ao seu corpo e ela levantou-se imediatamente. Então, a cura da filha de Jairo. Então, está na passagem lá de Lucas, que assim que ele, na passagem, né, na sequência lá que tem, ele cura a mulher hemorroíça, e aí no meio ali da cura, terminando já uma coisa, já vem o pessoal falar que a filha de Jairo está morta, e Jesus vai lá, e o pessoal, não, já morreu, ele não morreu, ela só dorme. Olha o termo que ele fala. O pessoal ri e pega Jesus e ressuscita a menina, né? Aí o texto diz que o espírito da filha de Jairo retornou ao corpo. Então, esse espírito tinha meio que saído. Essa vida, esse sopro, esse vento saiu do corpo, se afastou. Após a morte da pessoa justa, sua pneuma, seu espírito, continua vivendo como um ser independente nos céus. Isso é citado no, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Então, olha que coisa interessante, gente. Morreu a pessoa, o espírito continua vivendo, vai para os céus. Paulo que traz isso para nós. Numa linha mais psicológica, vamos trazer aqui agora. Psicologicamente, pneuma denota a parte não material da personalidade humana, em expressões como purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Está lá no 2 Coríntios, Paulo de novo.
Então, nós temos algumas passagens que envolvem o pneuma, o espírito, e que Paulo nos chama a atenção, né, que a gente deve ter um cuidado com o espírito, para que ele se purifique daquilo que ele chamou de imundícia da carne. E para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Então a gente tem que se livrar. Na realidade, purificação, ele quer dizer aqui também não só da carne, mas também purificar do espírito. Ainda na questão mais psicológica, o Wycliffe e sua equipe trazem algumas anotações. O espírito pode simplesmente significar o próprio ser de cada pessoa. Aí ele vai citar o que está em Coríntios e em Timóteo. Recriaram o meu espírito e o vosso. Mais especificamente, no entanto, o pneuma é a fonte ou berço do discernimento de uma pessoa. Vamos lá, estamos chegando lá. Pneuma, espírito, vento e tudo mais, fonte ou o nascedouro do discernimento que a gente tem, das emoções e da vontade. Isso é Paulo trazendo para a gente. Paulo, Mateus, enfim, né? Se a gente for atrás aqui do que está escrito aqui do literal aqui em Marcos, em Atos, né? Em Paulo, nas cartas diversas, a gente vai encontrar esse significado que o Wycliffe está trazendo para nós. Fonte ou berço do discernimento. Continua aí. É o espírito, o homem dentro dele que pode conhecer. Desculpa, é o espírito, o homem dentro dele que pode conhecer os seus pensamentos, ou seja, compreender seu estado humano. Através do novo nascimento, o espírito do homem torna-se vivo para Deus e sensível à voz interior do Espírito Santo. O Espírito Santo a gente já viu na penúltima na aula, né, quando a gente foi falar sobre os espíritos que assessoram o Cristo desde os primórdios da criação do planeta. Essa é uma pleiade de espíritos que são chamados de Espírito Santo. Então, com esse espírito, o homem pode conhecer os seus pensamentos, compreender seu estado humano. Já está falando de uma coisa muito aqui puxando para a inteligência. Há um novo nascimento. Quando há um novo nascimento, ele torna-se mais sensível para essas mensagens dessa pleiade de espíritos que comandam aqui o nosso planeta e vários aí ajudam em outros planetas também. Como o espírito é constantemente renovado, o espírito, é capaz de governar as atitudes da mente. Nós não estamos falando de doutrina espírita, gente, mas eles estão trazendo atributos inteligentes que o espírito tem e já está lá no Novo Testamento, em Efésios, por exemplo, 4, versículo 23. Lá em Coríntios, o Paulo escreve algo que diz mais ou menos isso. O Espírito capacita uma pessoa a pensar em termos espirituais, porque, por sua vez, é controlado pelo Espírito de Cristo com o crente. Assim, o espírito humano, regenerado, quando humildemente submisso a Cristo, a mensagem cristã, é capaz de ter mansidão e bondade em relação às outras. Está em Coríntios, está em Gálatas. Tal disposição é caracterizada como um espírito manso e quieto. Primeira epístola de Pedro vai falar isso. Finalizando aqui, o que o Wycliffe diz com sua equipe, o Novo Testamento, frequentemente, refere-se a espíritos como seres não físicos independentes. Normalmente, estes seres espíritos são iníquos ou demônios, mas os anjos também são classificados como espíritos. Está lá em Hebreu 1, 4 e o versículo 14. Bom, isso é que o Wycliffe traz com toda a sua equipe. Interessante que a gente vê
lê sobre o Espírito desde os primeiros livros, desde o primeiro livro das Escrituras, desde Gênesis. Moisés chegou a proibir a comunicação com os espíritos. Em alguns momentos, ele disse que tem que ser morta a pessoa que se comunicar com os espíritos. E isso foi levado a sério, né? Foi levado a cabo, literalmente, durante um tempo. O próprio rei Salomão, ele proibiu, né, a comunicação com os mortos, com os espíritos, porque estava na lei. Mas depois, quando ele está já mais por fim da vida dele, ele abre uma concessão para ele mesmo. E ele vai consultar a pitonisa de Endor. E pede para ela chamar o espírito de Saul. Então, enfim, havia uma contradição, né? Que até o próprio tem um outro lá, o filho de um outro lá, que também depois de um tempo começa a proibir novamente, porque Moisés havia dito para não se comunicar com os espíritos. A gente sabe, com a doutrina espírita, que essa comunicação com os espíritos, que a gente vai estudar mais na frente como um ponto fundamental, que é a mediunidade, né? A gente sabe que é, é uma, foi uma determinação, uma recomendação, devido ao mau uso também, né? Ao mau uso que se fazia da mediunidade naquela época. Mas não é foco do nosso estudo agora. O que é interessante aqui a gente vê que, normalmente, seres espíritos são iníquos, são demônios para muita gente. E até hoje, em muitas religiões, qualquer comunicação dita espiritual, se não for do Espírito Santo, é um espírito impuro. Então é assim, a condição é essa. Não existe a chance de ser um espírito de fulano, de um grande pastor, de um grande. Não, não existe. Se é boa, é o Espírito Santo. Se não é boa, é o maligno. É um espírito iníquo, é um demônio. Gente, até agora eu não falei nada que, tipo assim, de doutrina espírita pura. Nós estamos falando aqui de estudos feitos por pessoas que são de outras religiões, protestantes, inclusive, como o Wycliffe aqui e sua equipe, tá? Tudo bem até aqui, né? Vamos seguir. Qualquer coisa, quem quiser falar aí, Denise tá atenta aí ao chat e às mãozinhas levantadas. Só que aí, gente, como eu falei lá no começo, o objetivo nosso é correlacionar os pontos fundamentais da doutrina com o Evangelho de Jesus, à luz, né, claro, da doutrina espírita sempre, sempre. Não temos como fugir, porque é a chave com a qual tudo se explica, conforme Kardec fala. Então a gente vai lá em O Livro dos Espíritos, né, para a gente trazer algumas questões aqui, bem pouquinhas, para a gente conceituar o espírito para nós, espíritas. O livro é dos espíritos. Kardec não colocou um nome diferente. Quem passou o ensinamento? Os espíritos. Então, o livro é deles. Kardec, inclusive, abdicou do próprio nome, para poder não ofuscar essa obra dos espíritos. Na pergunta 23, já se falou de Deus, está se falando ali, começando a falar da criação. A pergunta 23 é bem específica. Que é espírito, ou o espírito, né? Resposta dos espíritos. O princípio inteligente do universo. Então, para nós espíritas, espírito é o princípio inteligente do universo. Inteligência suprema, Deus. E o princípio inteligente, aquilo que parte dessa inteligência de Deus, o espírito. Lembrando aqui, nós estamos vendo, e é um detalhe muito interessante que as pessoas colocam nos livros, acho que até no original Kardec deve ter pensado nisso, ele está escrevendo espírito com E minúsculo, porque nós estamos falando do espírito na sua criação. Então, quando Deus cria o espírito, ele é isso, um princípio inteligente do universo. Aí a gente não tem como fugir de trazer aqui para nós um reforço, né, do conhecimento espírita com relação aos elementos
gerais do universo. Tá? Porque de tanto Kardec perguntar, estudar e tudo mais, Kardec em determinado momento fala assim: ah, então são dois os elementos gerais do universo? Os espíritos falam que sim, são dois os elementos gerais do universo. E acima de tudo, Deus. Na reunião penúltima, né, que a gente conversou sobre Jesus, a gente trouxe um texto de Herculano Pires junto com o Chico, onde o Chico faz uma viagem astral maravilhosa, né? Emmanuel mostrando para ele os mundos, os planetas, os universos, enfim, os universos não, as constelações e tal, e a coisa é ficando cada vez maior, grande, arrastando outros mundos e tal. E ele fala assim, e Emmanuel comentou com ele, e Deus para lá disso tudo, para lá disso tudo. E os elementos gerais do universo, conforme a gente comentou, são esses aqui, tá? Então nós temos Deus acima de todas as coisas. Por isso que eu falei das outras vezes aí, repito, a gente tem que fazer as pazes com Deus, definitivamente, que Deus é Deus, criou as leis. O resto, gente, é ó, com o princípio espiritual. Deixa eu até apontar aqui. Cadê meu laserzinho aqui? Calma. Ah, eu pensei que eu tinha apontado aqui o laser. Ah, só um segundo, apontador. Aqui. Princípio espiritual e o princípio material. Então, nós temos o espírito vindo como esse princípio espiritual, e do outro lado nós temos a matéria vindo do princípio material. Então, no universo, nós temos, tirando Deus que está acima de todas as coisas, nós temos dois grandes elementos. E eu digo com toda a força, todas as letras, o que não é matéria é espírito. E o que não é espírito é matéria. É assim que a obra espírita define. E com isso tudo se explica melhor. Nós temos Deus, temos o espírito e temos a matéria. Temos ali o fluido universal, o fluido cósmico universal, que é uma derivação da matéria. Por quê? Porque não é espírito. Fluido cósmico universal não é espírito. Então, se não é espírito, é matéria. Se a gente ler, estudar essas questões iniciais, da 23 até, enfim, vai levando ali, a gente vai ver que está muito bem explicado lá, pelo codificador, pelos espíritos, essa diferença, tá? Então, quando a gente vai falar de espírito, a gente está falando desse princípio aqui, inteligente, do universo. Aquela resposta à pergunta 23 está falando deste espírito aqui, ó, na sua essência. Um espírito com ezinho minúsculo. Deus criou o espírito, Deus criou a matéria. Quem toma conta da matéria não é Deus, é esse carinha aqui, o espírito que interage com a matéria, que anima a matéria, dá vida à matéria, tudo através desse carinha aqui, o espírito. Pergunta 536B de bola. Está muito claro. Deus não se ocupa da matéria. Ele deixa isto para os espíritos. Então, Jesus era um espírito, é um espírito. Jesus falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E Jesus, um dia, foi isso aqui, ó. Um espírito que é um princípio inteligente do universo. Então, tendo esse conhecimento aqui, a gente não corre o risco de cair em enganos, em erros acerca do que a doutrina traz, do que o Evangelho de Jesus prega, tá? Então, vamos seguir. Se precisar, a gente volta aqui, tá? Como é que eu faço para passar agora? Ah, tá. Vou deixar o mousezinho, o laser. Voltando ao Livro dos Espíritos, mais adiante, na questão 76, Kardec faz uma pergunta: como podemos definir os espíritos? Resposta dos espíritos:
Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, agora aqui é aquilo que de vez em quando eu falo. Muita calma nessa hora. Na 23, o espírito é o princípio inteligente do universo. Na 76, são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo além do mundo material. Neste ponto do livro dos Espíritos, da obra de Allan Kardec, nós estamos falando de um espírito já individualizado, um princípio inteligente, que é o espírito na sua origem. Estamos falando de um princípio inteligente individualizado. E Kardec traz essa informação para nós. Então a pergunta é essa, a resposta é essa, e o comentário de Kardec é: a palavra espírito, com um Ezinho maiúsculo, é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, princípio inteligente da criação, a mônada celeste, aquilo ali é o princípio de tudo. Quando somos criados simples e ignorantes, é nesse sentido, do princípio inteligente. Não quando ele é individualizado. Isso aí já é outra coisa. Mas lá no comecinho, simples e ignorante, princípio inteligente, mônada celeste, aquele princípio que vai passar pelos diversos reinos inferiores, né, ao do homem. Só que aqui já está designando os espíritos como seres extracorpóreos, fora corpo, fora da matéria física, e não mais esse elemento. Isso faz todo sentido porque é esse espírito que a gente vê ao longo de todas as escrituras. Não está falando ali nas escrituras do princípio inteligente que passou no reino mineral, vegetal, animal. Não. Já está falando do espírito como um ser consciente, com raciocínio desenvolvido, a razão desenvolvida, com livre-arbítrio e algumas coisas a mais. É isso. Não vamos confundir. Vamos seguir. Porque eu tive que pegar. Deixa eu passar aqui. De socorro ao Leon Denis, um grande continuador da obra espírita na época lá de Kardec. Nesse livro Depois da Morte, tem uma parte lá que fala sobre o homem, o ser psíquico, onde Leon Denis, de uma forma belíssima, né, ele corrobora, ele explica um pouco mais sobre essa questão do espírito, tá? Baseado na doutrina espírita. Então, um resumo, a gente pode ficar com ele, que é o seguinte: o homem, já ouvimos, é um ser complexo. Nele se combinam três elementos para formar uma unidade viva, né? A saber. Então, é um ser complexo, está falando do homem, do ser humano, não do princípio inteligente, né? Lá atrás. E ele diz assim: somos formados de o corpo, que é o envoltório material temporário, que abandonamos na morte como vestuário usado. Corpo, matéria. Então, corpo é material. A gente usa temporariamente. Acabou a vida do corpo, é a morte aqui física. A gente deixa aquela roupa porque ela não serve mais para nós. Não serve. Para nós, naquele momento, não serve. Volta ao pó, vai se transformar em outras coisas, mas acabou o corpo ali para nós. Outra coisa, algo que nós temos também, o perispírito, que nós vamos estudar isso daqui a 2 aulas, tá? Que é o invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. Perispírito. É espírito ou é matéria? É matéria. É matéria. E vai nos acompanhar, vai acompanhar o espírito, ó, permanentemente.
É invisível aos nossos olhos naturais, porque a gente não tem esse sentido, né, de ver, só com uma mediunidade que a gente consegue enxergar esse perispírito. Vai acompanhando a evolução do espírito. Nós vamos estudar bastante, se Deus quiser, o perispírito, tá? E nós temos a alma. Então o homem está falando do ser encarnado, gente. Ele tem corpo, tem o perispírito e tem uma alma, que é o princípio inteligente, centro de força, da força, foco da consciência e da personalidade. Nossa personalidade não está no corpo, de forma nenhuma, não está no perispírito. O perispírito grava muita coisa, mas não é isso que define. O que define a nossa personalidade, que nos dá assim, uma consciência das coisas, é o nosso espírito, a nossa alma. Por que alma? Porque alma é o espírito quando está encarnado. Para o povo antigo, hebreu, é a mesma coisa. Alma é a mesma coisa. É o ser encarnado. É o ser encarnado. Eles tinham o mesmo conceito nosso, o mesmo. Ah, desencarnou. E agora? Ah, o corpo fica, a alma vira espírito. Quando Kardec pergunta, quem sois vós? Né, quando ele está lá investigando, e os espíritos respondem, somos os espíritos. Somos a alma dos homens que já morreram. É assim que é explicado. E continua aqui Leon Denis. Esses três elementos, matéria, fluido, que ele chama de fluido, que é o perispírito, que é uma matéria quintessenciada, que é onde tem muita confusão, lá na pergunta 82 do Livro dos Espíritos, as pessoas acham que o espírito é uma matéria quintessenciada. Não, o próprio Kardec faz uma observação sobre isso lá também. Ele está falando do perispírito, o espírito com o perispírito. Então, o perispírito é uma matéria quintessenciada. Matéria, fluido e inteligência, estreitamente ligados em nós para constituírem a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são as substâncias fundamentais, os termos componentes. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito. Pronto, está aqui. Espírito com Ezinho maiúsculo, esse espírito, junto com o perispírito, depois que desencarna, é isso, o corpo ficou. De forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. O espírito não é mais que um homem desencarnado. Todos tornaremos a ser espíritos. A morte nos restitui a vida do espaço. O nascimento nos faz voltar ao mundo material, para recomeçar o combate da existência, a luta necessária ao nosso adiantamento, a reencarnação. O corpo, finaliza ele, pode ser comparado à armadura com que o guerreiro se reveste antes da batalha e que abandona quando esta acaba. Quando se está falando de espírito nas Escrituras, está se falando desse espírito que, individualizado, esse ser consciente, de consciência desperta, a consciência dele já está desperta. Ele não está mais como os animais, por exemplo, que estagiou naqueles reinos lá, né? Com pensamentos, com raciocínio que não são contínuos. Nós, seres humanos, espíritos, princípio inteligente individualizado, nós temos sim um raciocínio contínuo. Os animais não têm isso, as plantas não têm isso, os minerais não têm isso. Na Bíblia, então, quando se vê a palavra espírito ou qualquer coisa relacionada a isso, sopro, vento, fôlego, está se falando do espírito com o seu perispírito, vamos colocar assim. Por exemplo, está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. 7 espíritos. Muita gente
confunde Maria Madalena com uma mulher que ia ser apedrejada. Isso existe, ainda há confusão nesse sentido. Mas Maria Madalena, ela tinha problemas sérios, né? Pessoais e obsessões. Por isso que a transformação de Maria, ela foi realmente visceral, conforme Emmanuel conta no Caminho, Verdade e Vida. Porque quando ela conheceu Jesus, ela se transformou. Muito mais, a transformação foi mais visceral, ou foi visceral, como Paulo de Tarso não foi. A de Saulo para Paulo não foi. Tá? Então, aqui é um caso em que Jesus, em espírito, ressuscita, reaparece, né? Naquele fenômeno que muita gente até hoje não entende, porque a doutrina explica com relação à catalepsia, à letargia. Só que no caso do Mestre Jesus foi bem diferente, né? Foi bem diferente. Ali ele ficou tangível, ali o corpo realmente morreu e ele sumiu com o corpo. Que bom, para não termos romaria atrás do corpo de Jesus até hoje. E reaparece em espírito e verdade, como a dizer, a morte não existe, a vida continua, o espírito se liberta e segue o seu caminho de evolução. Para Maria Madalena, ele aparece materializado, né? Então, essa é uma das passagens que a gente tem que associar espírito a esse ser imaterial extracorpóreo. Continua aqui. Em Mateus 10, versículo 1, Jesus ele chama os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, olha os espíritos aqui, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. A gente viu que, não, aqui inclusive, que nós temos o princípio material, o princípio espiritual, de onde vem a matéria, que da matéria tem o corpo físico, né, no planeta como o nosso aqui e tudo mais. E que depois que se usa, como Leon Denis falou, como um soldado que bota uma armadura, vai para a batalha, depois tira a armadura, gente, o corpo não é o mais importante mesmo. A gente tem que cuidar do corpo e da alma, ok? Temos que cuidar da nossa vestimenta, é isso aí. Mas nem Jesus, nem seus apóstolos, eles vieram ou estavam ali simplesmente para curar corpos. Eles tinham que expulsar outro tipo de coisa, sabe? Espíritos imundos, é, curar enfermidades da alma. Que, claro, no mundo de provas e expiações, expiações e provas, muita coisa da nossa alma, ela vai refletir no corpo, vai somatizar. É uma lei de causa e efeito, ação e reação. A gente estuda, a gente sabe isso. Mas a cura de enfermidades, as enfermidades são outras. Cura para a alma, só o Cristo. E ele pegou e deu essa autoridade para os 12 discípulos, para acabar com todo o mal, para lutar contra o mal. E o mal a gente já viu com Emmanuel, que o mal foi criado por nós. Para Deus não vale nada o mal, é zero. Ele encara como filhos transviados. É isso. Então ele passou para os discípulos esse poder, né? Ensinou-os a ter esse poder sobre os espíritos imundos. Mais na frente, em Lucas 8, 54 a 55, vai falar também da filha de Jairo, né? Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. Então, a continuidade lá da cura, né? Da cura não, da ressurreição da filha de Jairo, em que ele colocou as pessoas para fora ali, porque as pessoas estavam duvidando, duvidando. Falou com a menina: Levanta-te, menina, vem. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então, num fenômeno que a gente conhece como letargia, catalepsia, que é muito conhecido na história, né? Assim, que já aconteceu muito com Lázaro, no filho de Jairo. A gente sabe de histórias aí, como a da de Ivone Pereira,
que ela, meses de idade, ela passou por esse fenômeno, dada como morta mesmo, né? Num estado assim, do corpo ficou num estado em que só uma medicina muito moderna vai poder dizer que a pessoa estava ainda com sinais vitais. Ela foi para quase zero. Estava já dentro do caixãozinho, aberto. Quando a mãe ora e fala: Senhor, se minha filha voltar, que eu tenho certeza que ela está viva, a partir de hoje minha filha não me pertence mais, ela é tua. É a história da grande Ivone Pereira. E a menina começa a tossir, engasgada. Meses, ela tinha meses de vida. Então, da mesma forma, a filha de Jairo, com o espírito fora, ligado ao corpo, mas fora, ela, dada como morta, Jesus ordena: levanta-te, e o espírito dela volta para lá, para o Xaxá, corpo. interessante, Xaxá. Oi? Oi, Oi? Pode oi. falar. Interessante você colocar que o espírito voltou, mas ele ainda estava ligado à pessoa. Cristo teve essa capacidade de ver isso. Por isso, Exatamente. não estava totalmente desligado para que Não, pudesse voltar e reanimar o corpo da menina, né? Então, é esse é isso um aí. importante. Sim, ela estava. Jesus falava assim: ela não está morta, ela dorme, né? Adoro. Ele Ela viu que dorme. estava ainda, tinha ligação com as Tinha servas. ligação, sim. Jesus, com toda aquela capacidade e poder que ele tinha, né? Então, para ele era mais tranquilo isso, né? Daqui o E, cordão de prata, né? Isso, Armando. Ainda tinha a Denise Reis, né, que está falando. Uhum. ah, Ainda tinha tá, o eu não, cordão não de entendi. prata. Ela falou que ainda tinha o cordão de prata. Isso, eu ia comentar isso também. Que enquanto o espírito está encarnado, Uhum. ligado ao corpo, ele é ligado por esse fio, desde o seu, né, da preparação ali para a sua encarnação, né? Assim começa essa ligação na gestação, quando está encarnado. E aí, Isso, quando desencarna mesmo, aí sim, aí esse cordão ele é cortado, é quebrado, enfim, não prende mais, né? A alma ao corpo. Aí há o desencarne mesmo. Acabou, gente. Não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais. Né? Jesus não derrogava as leis. Então não tinha como um corpo já em estado, né, de decomposição, por exemplo, né? Se fosse o caso de Lázaro, que estava 3 dias lá, não tinha como voltar. Então ele não estava morto. Né? Hoje a ciência explica bem esse fenômeno aí. Bom, seguindo aqui. Opa, cliquei. Não foi. Tá aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 1, Jesus fala. Só um segundo, gente, que estou com duas telas aqui, tem hora que elas ficam. Passou. Ele dá um alerta. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É uma frase clássica que Jesus alerta, né, aos seus discípulos. É uma prova inequívoca de que se falava em espírito, se acreditava em espírito. Alguém quer falar? Não, né? Ouvi uma voz. Tá. Que se acreditava em espíritos, se falava em espíritos. E por que que hoje algumas religiões aí, né, mais protestantes, por que que elas abominam o simples fato de a gente dizer assim, não, é porque os espíritos, não falam em espírito. Sabe, uma coisa estranha. Por quê? Porque para eles espírito é do mal, a não ser que seja o Espírito Santo. Mas falou qualquer coisa diferente. Aí Jesus fala: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Enfim, nossa, mas está tão claro que Jesus diz assim, gente, tem espíritos bons, tem espíritos ruins. Testa primeiro, vamos provar se eles são de Deus ou não são. Não é só o Espírito Santo. Então tá claro, por que que as pessoas não veem isso? Elas não se atentam para isso ou elas simplesmente ignoram isso? Seguindo. Hoje é só um aperitivo, né? Porque a gente vai continuar mais na próxima reunião. Em Marcos, ó.
Olha que interessante. E aqui eu trouxe um aperitivo legal do Honório, tá? Em Marcos 11:13, diz assim: E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Famosa passagem da figueira seca. Então, muita gente conhece, né? Jesus olha, está passando com alguns discípulos, olha, vê a figueira, vai até ela, amaldiçoa a figueira, dizendo: Olha, de ti ninguém mais comerá fruto e tudo mais. Passam no outro dia, a figueira está sequinha. Secou, ressecou. Abraham, eu acho que Então, não será também. oi? Ah, tá. Vamos seguir. Beleza. E o que que isso tem a ver com o espírito? Aí eu vou trazer o Honório. Olha o que é que o Honório comentava sobre esse assunto. Trouxe até a fotinha dele aqui, viu, gente? Honório Abreu. Ele dizia assim: no Evangelho, árvore, figueira, oliveira, sicômoro, etc., quer dizer espírito. O espírito tem muitas folhas. São as folhas das informações. Então, o Honório já está trazendo aqui fazendo um miudinho aqui para nós, tá? Então, olha que coisa interessante. Mensagem de Jesus, nas Escrituras, nos Evangelhos. Viu uma árvore, está falando de espírito. Figueira, oliveira, sicômoro. Zaqueu não subiu no sicômoro? Uhum. Zaqueu subiu no sicômoro. Quer dizer espírito. Então, o fato do Zaqueu subir, e isso foi uma explicação que o Honório me deu lá na casa dele em Belo Horizonte, fantástica, né? O fato de o Zaqueu, por exemplo, subir no sicômoro para ver Jesus, é como se ele tivesse subindo, né, usando um outro espírito, né, para poder se conectar com o mestre. Olha que coisa interessante. Aí ele fala, às vezes é um filho, né, que é problema e que a gente tem que suportar, uma esposa, um marido, um familiar, um chefe. São pessoas que a gente, de alguma forma, quando a gente tem a competência, né, de tratar bem, de se desincumbir bem daquela missão, a gente está usando aquele espírito para poder chegar até Jesus. Olha que coisa interessante. Mas aí, uma vez visto Jesus, o que que ele diz para Zaqueu? Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje vou ter em sua casa. Ótimo, vi Jesus, o que é que a gente faz? A gente volta para trabalhar mais ainda pelo Cristo. Então, no Evangelho, árvore quer dizer isso, espírito, que tem muitas folhas, folhas das informações. Aí continua Honório. Opa, tá. De longe, eu vejo que é o fulano que está ali. Sempre temos algo a oferecer. O figo é o fruto do conhecimento. Então, daquela árvore tinha folhas, tinha algumas folhas lá. Aquele espírito tinham informações, né, para a gente. Eu vi fulano, tem algo para oferecer de informação, mas não tinha conhecimento. Não tinha um conhecimento bom, não tinha fruto. Por isso que ele amaldiçoa. Ele disse assim: olha, você não está na época de frutos. E aí faz muita relação também com os fariseus da época lá, né? Quem vai buscar algo na minha figueira é o próximo, o familiar, o vizinho, o amigo. Podemos ser testados fora do tempo. Então, mesmo não sendo tempo de figo, do conhecimento, do fruto, a gente pode ser testado a qualquer momento. Vai chegar alguém e vai dizer assim: mas você não tem os frutos. Você está dando folhas fora de época. Então, a qualquer momento a gente vai ser testado. Que tipo de fruto é que a gente vai oferecer? Isso aqui é só um pequeno aperitivo para a gente começar a olhar essas árvores
né, do Evangelho lá, como o Espírito. Segundo aqui a nossa querida interpretação do nosso querido Honório, tá? Deixa eu ver que horas são. Nossa, 21h12, né? Vou já abrir para a gente comentar mais, viu, Denise? Eu só queria dizer o seguinte aqui, que a gente tem muito assunto para falar, porque olha o tanto de referência evangélica que faz menção a espírito, a, a espírito, a fôlego, a sopro, a vento. Trouxe só alguns aqui, ó. Só isso aqui. Ezequiel é 8:3, Mateus 4:1. Gente, Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, João, Tiago, Coríntios. São só alguns. Fora que tem muita coisa para o Velho Testamento ainda, tá? Mas isso aqui tudo está falando, no fundo, sobre o Espírito, gente. Que é esse ser inteligente da criação. O princípio inteligente individualizado. O espírito, o espírito com o seu perispírito já ligado, com discernimento, com livre-arbítrio. Não está falando do espírito na sua primitividade. Não, está falando do espírito já como um ser consciente. Não está falando de um ser já evoluído, mas consciente. Ou seja, com os mandamentos de Deus já fixados na consciência de cada um, conforme diz a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Então, nós temos tudo isso para estudar sobre o espírito. Temos aqui referências doutrinárias. Então, a gente vai ver Allan Kardec, Livro dos Espíritos, a Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo. Nesses itens, nesses capítulos aqui, a gente vai encontrar mais sobre o Espírito. Cadê aqui? Na hora que eu vou passar, não dá certo. Várias obras subsidiárias para a gente estudar. Aqui só tem algumas, né? Parnaso de Além Túmulo, livros de Emmanuel. Nossa, tem cada mensagem do Emmanuel. Tem cada poesia de Parnaso de Além Túmulo. Lindíssimas. Eu li umas duas hoje aqui, que falam sobre sobre o espírito, tá? Sobre essa essência. No livro de André Luiz, Os Mensageiros, Reportagem de Além Túmulo. Mais obras subsidiárias falando aqui sobre o espírito, que é a carne. Não foi, olha lá, essa mensagem é linda. Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel no capítulo 13, né? O que é nascido da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Mas o que que é essa carne? E o Emmanuel vai explicar. Para acabar de vez, o Emmanuel é bem duro ali, viu, gente? Ele é bem duro para dizer assim. Tipo, é inadmissível que se atribua à carne a fonte de qualquer mal que a gente produza. Ah, mas a carne é fraca. Ah, mas isso. Tá ali. Então, o que é da carne é nascido de carne é carne, o que é do espírito é o espírito. Leon Denis já trouxe aqui um pouco sobre o homem ser psíquico, né, que está em Depois da Morte, e o porquê da vida de Leon Denis também vai explicar bem essa questão do espírito e da matéria, tá? Gente, são 9h15, 9h16, eu queria parar por aqui, mas é só para a gente ter sabe, um gostinho do que a gente pode ainda estudar mais sobre o espírito. Sabe por quê? Tudo, tudo no universo, tudo no universo é movido com a permissão de Deus pelos espíritos. Por nós. Repetindo, Jesus falou: vós sois deuses. A gente pode fazer o que Jesus fez e muito mais, porque tudo que a gente vê de organização no universo são os espíritos que estão tomando conta. Deus criou acima de todas as coisas, entregou para os espíritos tomarem conta dessa matéria, tá? Então, é só para a gente reforçar esse ponto fundamental da doutrina. Denise, 9h17, passo aí para você, tá? E para a gente conversar aqui, todo mundo junto. Excelente. Muito dever de casa.
Gostei desse dicionário, eu não conhecia. Wycliffe, né? Wycliffe, não conhecia. Esse parece bem interessante. Uhum. Bem completo, né? Inclusive. Super. Tem um bocado de coisa. Isso, exato. E Denise, pode falar alguma coisa, Pode, Armando, pode? querida? A É, Denise, acho que é um dos dois. eu só vou agregar algumas coisas para a gente refletir, né? Isso. Por exemplo, a gente sabe que a lei natural, e como é natural, o conceito de natural não foi produzido por nenhum homem, só pelo Criador. É o único que tem poder de criar. E por que que ele é a inteligência suprema? Porque ele não trabalha com sistema fechado, nem com quadrado, nem com circunferência, só com espiral. É a regra áurea do Fibonacci, né? E a inteligência, ela é criativa e suprema porque nenhum ser humano vai conseguir ultrapassar o próprio Criador na própria criação. Aí a gente vê o seguinte: como nós temos o DNA de Deus, no DNA vem todo o código divino de justiça, de amor, de bondade e tal. E nós precisamos de um período gestacional de princípio inteligente na fase 1, 2, 3, 4, que seria o reino mineral, vegetal, animal e hominal, e depois o espiritual, para poder nascer lá na fase 4 com a agregação do livre-arbítrio. Porque a gente não sai, por exemplo, da primeira série para a quinta direto. Tem um crescimento. Tanto que o Emmanuel, eu não me lembro o livro agora, mas fantástico, que ele diz assim: vocês já observaram a parte óssea que vocês têm? É herança de onde vocês passaram. A parte que ele diz assim, que são dos nossos órgãos, que começou a nossa memória, ele fala lá, no reino vegetal, na fase embrionária. O instinto foi uma herança e um legado do reino animal. E a parte racional, que aí nós nascemos para assumir as nossas responsabilidades, e aí saímos da fatalidade da lei divina para a gente poder crescer. É aquele processo da mãe águia que está na lei natural. Quando ela vai gerar o bebê, primeira fase, coloca um monte de espinhos. Segunda fase, gravetos. Terceira fase, folhas. Quarta fase, o algodão. Nasceu, ela tira o algodão, tira as folhas, tira os gravetos, ele bate nos espinhos e voa para assumir a sua própria vida e responsabilidade. Então, esse processo, como é um processo natural, também é o nosso processo. Então, é uma coisa assim, a individualidade, assim, para a gente pensar, não é para poder contraditar. Como ela está no DNA do Criador, ela vem lá de baixo, porque não tem como dar saltos. Né? É igual a questão da lagarta para a borboleta. E uma borboleta vai nascer se não passar pela fase da lagarta. Ela precisa do casulo e passar pelos processos transformativos. Era só essa agregação só. Falou. Mas não está contraditando nada, não, hein? Tá bom? Só isso. Foi ótimo, Armando. Um belo resumo aí, muito bom, cara. Eu acho que o Emmanuel fala essas coisas no livro Eu Emmanuel. acho que foi a Denise, viu, Xaxá, que falou. Não, Não, acho que foi o Armando. Foi o Não Armando. Armando. é a Denise, não é a Denise Reis, que mandou a mensagem no chat dizendo. Ah, Estou com a Denise aqui ao lado. Falou, no querida. chat. Ah, Isso. no- não, é Armando falando comigo. Não, Falando foi, comigo. foi. Isso é um detalhe. Quando o Xaxá fala da questão fantástico e do Honório e tal, que ele coloca como espírito, a gente entende quando Cristo fala: nós devemos ser cartas vivas, não cartas mortas. As cartas mortas são só de discurso, que não tem vivência evangélica dentro de si. Porque quando Cristo disse, perguntaram, onde está Deus? E ele respondeu, Deus está em vossa consciência já através da doutrina, né? Pelos próprios mensageiros. Só isso. Uhum, uhum. Boa, Armando. Muito bom, cara. Muito bom. Mais alguma colocação, pessoal? Você fez um apanhado bom, hein? Desde o Antigo Testamento com o Novo. Bem,
bem, O espírito só para onde quer, para lá, para cá, então a gente vai longe. Eu tenho um esqueminha que eu queria ver se vocês concordam. Vamos falar de braços, né? A gente começa por Deus, aí tem um braço do elemento inteligente, tem um outro do elemento material. Do elemento inteligente, a gente vai para a essência espiritual. Do elemento material, tem o fluido cósmico universal, que gera o perispírito, o fluido vital e a matéria bruta. Da essência espiritual, o espírito. Da matéria bruta, perispírito, fluido vital, matéria bruta, a matéria animalizada. Quando a gente une o espírito com a matéria animalizada, vem um homem. é interessante. Simplificou de uma Beleza. forma bem Ó- didática. Ótimo. Exato, ótimo esquema. Muito Bem bom. didática. Muito bom. Uhum, uhum. É interessante, né, a gente pegar algumas passagens, né, e rever o que está escrito, para a gente poder sintetizar melhor. Interessante, são muitas passagens, né? Interessante que esse conceito de espírito é desde o início mesmo, né? E vai sempre. Porque não está só dentro da doutrina espírita, né? Ele antecede muito. E quando lá em Gênesis cita Ruach e Nefesh, né? Que você falou, sopro e depois. Uhum. Tem uma questão interessante, né? Porque a gente fala de fluido cósmico, mas a gente fala do centro nervoso de Deus e do hausto divino. Hausto, quando a gente usa a referência do hausto, eu sopro, né? Ruach também. Uhum. Por exemplo, o fluido cósmico universal, a André Luiz associa ao plasma divino, né? Ele chama de plasma divino, que seria emanado por Deus e tal, enfim, né? Uma diferenciação da matéria aí. Mas esse sopro divino é como ele também em Gênesis, na criação, né? Deus assoprou e aí, Sim, sim. os seres, né, surgiram e tudo É. mais. E a Enfim, gente mas faz isso. essa conexão, né, do Deus como Criador, e logo no início ele também cita Elohim, né? Elohim, ele Lorena. fala, que são os Cristos, né? Que é a referência que Platão usa também como demiurgo, que são os construtores e edificadores. Deus cria e o Espírito na cocriação em plano maior. Então a gente vê as conexões todas, né? Não é à toa que É isso começa o aí. Evangelho usando tudo isso. Edna, você É queria isso fazer algum comentário? Muito. O Espírito Santo, no caso, para a gente, espíritas, né, nós somos espíritas, entendo que são as entidades venerandas, né, o Paracleto, o Espírito da Verdade, que está até em João, né, no capítulo 14, 16, 26. Então, ele promete que os espíritos eles venham à Terra, no caso, para poder repetir, né, as ações que seriam esquecidas diversas vezes por nós, né, naquela época e em épocas remotas, né? Então, foi necessário que a ciência viesse, né, no Kardec, refere-se a isso, e atingisse um determinado parâmetro de conhecimento em relação à revelação, né, de tudo isso. E que ficasse essas bases, né, científicas nesse sentido. Então, por isso que o Espírito Santo, ele para nós, ele não é Deus, né? Mas sim ali as cortes espirituais que vêm em nome de Deus, que também não é Deus, né? Mas sim que é um grande intermediário entre Deus e os homens, né, aqui na Terra. Essa questão do Espírito Santo, se a gente for pegar também na questão bíblica, né? Até para os crentes que o próprio Xaxá falou, que também está em Atos dos Apóstolos, bem interessante isso mesmo. Então ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém irá
ao Pai se não for por mim. A questão do Espírito Santo dentro dessa construção na doutrina espírita, que fala sobre o Espírito da Verdade, que vem anunciando, que é anunciado, né, por Jesus no Evangelho de João. Só isso na questão do Espírito. Muito bem. Eu vou até colocar aqui o que o Emmanuel fala sobre o assunto. Eu já apresentei quando eu falei sobre Jesus, né? Mas eu vou copiar aqui e colocar no nosso chatzinho aí, só para ficar assim. Uhum. Nossa, E não está indo, não. Enquanto isso, eu vou tentando copiar aqui, que eu não estou conseguindo copiar. não põe. Não entrou. Uhum. Pode ler, Xaxá, também. Tá, mas eu acho que eu vou conseguir colocar aqui agora. Eu estava tentando pegar da tela aqui, mas não deu certo. Vamos lá, acho que agora vai. Tá aqui, uma nota de roda de página, de pé de página, do Paulo Estevam. Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. É bacana da gente falar também que humanidade não são os homens, né? A humanidade é a constelação universal da criação divina também, né? Porque às vezes a gente pode reduzir a humanidade a homem, né? Tem aqui, né, na Terra. E é a habitação. Pelo Mas menos é nesse o meu caso olhar. mas nesse caso ele está falando especificamente da humanidade terrena, É. tá? Uhum. Nesse caso é da humanidade terrena, porque cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade Isso. terrena. Então, desde quando Jesus, em cocriação, no plano maior, né, pegou essa responsabilidade do planeta Terra, esses espíritos já ajudavam a organizar as coisas. Imagina, Isso. né? São espíritos, não são, não são. Aí eu queria só fazer uma observação, Edna, não discordando, tá? Tá. Mas não são Cristos. Isso. Não são Deus. Cooperam com Cristo. Cooperam com Cristo. Eles são o intermediário, né, entre Deus e os homens. Não é isso? Seria isso, né? Poderia dizer, podemos Uhum. chamar desse jeito mesmo. Mas são esses aí, segundo Emmanuel, e aí São os bom, ministros, né? Uhum. Os exato, ministros que exatamente, auxiliam. ministro. É Esses, isso aí. os que auxiliam, né? Porque o Cristo já foi nessa fase, já foi escolhido. Entre a Exato. comunidade de Cristos, já foi escolhido o Isso. Cristo, governador do. Governando terra. Então, por isso, agora são os que cooperam com ele, o escolhido já. Uhum, Uhum. uhum. Como É fica. interessante, Xaxá, a gente lembrar, né, a polêmica. Jesus é o Cristo, ele ficou mais definido de 30 a 33, quando ele exerceu realmente como carta viva, né, a missão dele. Porque antes ele nasceu como Jesus de Nazaré, da cidade de Nazaré. E a gente vê, eu já vi algum comentário do Emmanuel, que ele diz o seguinte: Cristo significa mensagem de Deus. Quando a gente fala o Cristo de Deus, esse artigo define a individualidade que se autoescolheu para poder vivenciar como carta viva a mensagem de Deus. Só isso. Excelente também. Ok. É isso. Mais algum comentário? Muito bom. É isso. Então, a gente já vai partir para o nosso encerramento, certo? Uhum. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Quem gostaria? Você tá sorrindo aí, Magda. Vamos embora fazer oração. Ai, gente, mas a pessoa fala pra caramba. Vai, Edna, vai você hoje. Tá bom. Ela já te chamou, né? Não,
Todo mundo. Todo Vamos lá, mundo vamos lá, meus amigos. Então, e a gente agora, neste momento de encerramento, possamos firmar os nossos pensamentos na proposta que o Cristo, nosso querido governador, né, do nosso orbe, juntamente com todos os irmãos aqui presentes, neste estudo maravilhoso acerca do Espírito que foi trazido pelo nosso irmão Xaxá, possamos internalizar esses conhecimentos cada vez mais dentro de nós e que também possamos externalizar o assunto aqui tratado aos nossos irmãos, aos corações também que compartilham conosco a nossa jornada espiritual, os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, para todos aqueles que estejam ao nosso lado. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome para mais este momento. E assim agradecemos. Se conosco sempre, Senhor, damos graças a Ti e pedimos para que seja abençoada essa noite e agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. E eu agradeço a presença de todos, que possamos estar juntos novamente. Agora, no caso, vamos estar juntos daqui a 15 dias. Vamos permanecer mais um pouquinho na tela, eu vou só parar a gravação. Pronto.